Presidente Holden, a Associação dos Jovens Empresários do Ceará, aliás, de Fortaleza, está completando 35 anos. Talvez pareça pouco tempo para uma experiência como a do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que está completando 90 anos o ano que vem. Mas é muito tempo quando a gente fala de jovens empreendedores, quando a gente fala de jovens empresários. E o papel dessa juventude empresarial tem, de certa forma, impactado no estado do Ceará de diferentes formas. As grandes mudanças que a gente teve nos últimos anos no Ceará, nos últimos 35 anos, por exemplo, as grandes mudanças que a gente teve foram frutos de uma ousadia de jovens empresários que, em um determinado momento, resolveram assumir a liderança política do estado. Não é? E desde então muita coisa mudou aqui. Então a gente está, nesse momento, tentando fazer uma reflexão. O que mudou no estado do Ceará nos últimos 35 anos que teve a participação da classe empresarial jovem e o que pode mudar a partir de agora? Em que essa classe empresarial jovem pode contribuir? Você, como um jovem liderança do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, como enxerga esse papel da juventude nas mudanças do Estado, nas mudanças da sociedade, na mudança do comportamento do mundo em que a gente está vivendo hoje? Bom, você falou uma palavra interessante que foi a ousadia, graças à ousadia desses jovens, né? Então, desde o primeiro contato que eu tive com a AGE, quanto presidente aqui do Tribunal de Contas, o Lucas nos procurou para fazer o convite para a posse, né, da nova diretoria, né, ele como coordenador, e houve já ali uma sintonia de espíritos, vamos dizer assim, né, que é essa questão de um certo inconformismo, essa ousadia de querer transformar a realidade. Você enxergar a realidade como ela está e querer melhorar. Então, assim, a gente vê isso, é o espírito da AGE. O espírito da AGE é esse, né? Que a gente verifica ao longo desses 35 anos, ficou muito forte para mim nesse primeiro contato que eu tive institucional, vamos dizer assim, com a AGE, quanto presidente do tribunal. Então, ali a gente já teve uma série as ideias os insights foram surgindo ali naturalmente, né? Uma série de projetos que a gente começou a visualizar juntos, justamente por esse sentimento de olhar a realidade e imaginar como é que ela pode ser melhor. Como é que a gente tem hoje, como é que a gente pode melhorar, né? Então tem até uma frase do dramaturgo em inglês, o Bernard Shaw, que diz que tem pessoas que olham as coisas como elas são e se perguntam por quê. Uhum. E tem pessoas que sonham as coisas como elas jamais foram e que perguntam por que não. Uhum. Então, assim, eu acho que esse espírito é o espírito da AGE e também está em comunhão com o espírito do tribunal, né? Do tribunal, dessa nova fase do tribunal. Um tribunal que quer ser um agente transformador da realidade. Então, a gente tem um papel com o tribunal muito importante para ajudar a conduzir a política, né? A boa política, porque ela deve realmente ser. Porque tem até também uma frase do Papa Pio XI, né, que diz que a política é a mais alta forma de caridade. E quando eu ouvi isso a primeira vez, a gente tem tanto preconceito com a política, de uma forma geral, né, na sociedade se cultiva uma certa resistência à política, mas o Papa, não, o Papa antigo, disse isso, a política é a mais alta forma de caridade. Porque é através da política, da boa política, né, a política com P maiúsculo, que você conduz aqueles interesses, as forças, a energia de toda a sociedade em prol do bem comum, em prol do bem de todos. Então, muitas vezes se desvia. E eu vejo o Tribunal de Contas como um órgão que está numa posição institucional muito importante para ajudar a conduzir a política para o que ela deve ser. É esse instrumento de congregar todas as energias, interesses, talentos da sociedade para o bem de todos. Então, a gente tem uma série de atuações que podem ajudar a conduzir isso. A gente, por exemplo, avalia políticas públicas, né? Então a gente consegue avaliar a eficiência, a gente não só julga contas, né? A gente não só faz aquele julgamento contábil, financeiro, a gente também avalia o impacto dessas políticas públicas, né? Que vão desde a política pública de entrega de medicamentos à política pública de combate à desertificação do semiárido. A gente tem auditoria em todos esses ramos, né? Então, houve já de cara essa sintonia de objetivos, de propósitos entre o tribunal e a AGE. Então é assim que eu imagino. A gente tem uma preocupação, é um projeto que a AGE está abraçando esse projeto também. A gente tem um propósito muito forte aqui de preparar as novas gerações.
É um tribunal que se preocupa com a preparação das novas gerações. É importante que os jovens entendam como funcionam os governos, para que ele possa participar ativamente como um cidadão responsável e efetivo na democracia. Não ser aquele cara que vai ficar sendo manipulado por um discurso A, discurso B, fake news e companhia, e ele saiba exatamente o que é que está sendo arrecadado do que ele consome, quando ele compra ali o jovem, quando ele compra ali o seu lanche na escola, tem o ICMS ali embutido. E aquele ICMS, todos pagam, vai ser arrecadado e vai ser utilizado para fazer a estrada, fazer o hospital, construir a biblioteca, enfim. As obras e serviços públicos vão ser prestados a partir daquele tributo. É importante que o jovem tenha essa concepção de onde é que sai esse dinheiro, para onde vai, quem organiza, como é que ele pode cobrar aquilo dali, como é que ele olha no portal da transparência, e se ele encontrar uma irregularidade, como é que ele denuncia aquilo. Então a gente tem, nesse propósito, a gente criou uma disciplina no ensino médio, né, que é o controle cidadão. Então, essa disciplina ensina o jovem a ser esse cidadão consciente daquilo que dos seus deveres e dos seus direitos. Né? Então, essa disciplina, agora a gente fez esse ano a Olimpíada, a gente mobilizou aí o estado do Ceará inteiro, né, várias escolas do interior e de Fortaleza participaram, foi uma disputa bem bacana. No final, teve uma final que passou na televisão, né, o programa, então foi muito movimentado, foi muito bacana. A gente vê como o jovem, você dando um conteúdo que é importante para a vida dele e que ele vai usar, e você coloca de uma forma lúdica, né, aquilo, ele aprende, ele se empolga, e a gente viu várias coisas bacanas acontecerem. A gente viu jovens aí em municípios pequenos indo para a Câmara dos Vereadores, fazendo denúncias, fazendo filmagens e mostrando denúncia para o prefeito, para a escola, viu problema na vereda escolar, denunciaram, problema nas estradas, nas ruas que davam acesso à escola, filmaram e denunciaram. Então, assim, foi bem bacana. E quando eu contei esse projeto para a AGE, eles abraçaram de cara, né, ficaram bem entusiasmados e querem levar, desejo da gestão do Lucas, né, a gente está dando os pontapés iniciais nisso, de levar para, inclusive, as escolas particulares. Que esse projeto a gente está trabalhando junto às escolas públicas, mas por que não também as escolas particulares, onde sairão cidadãos, onde é necessário que se formem cidadãos importantes que vão estar aí mais à frente nas lideranças, né? Então é preciso que tenham esse conhecimento também, né, para que todos tenham um nível de consciência cidadã e política para bem atuar na sociedade. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão que, de certa forma, ele contribui, de certa forma não, de uma maneira muito incisiva, ele contribui para a governança, não é só da política, para a governança do Estado como um todo, o Estado aqui em sentido lato, que incluamos aqui tanto as instituições quanto a própria sociedade. Não é? Então ele é um instrumento de governança do Estado, e é um vigilante, é um agente, é um condutor, é um indutor, inclusive, da geração de soluções novas, de políticas públicas novas, de comportamentos novos, e indutor de novos de jeitos de ser da sociedade. Como é que o Tribunal de Contas e uma organização como a AGE, que envolve um conjunto de lideranças jovens empresariais, que hoje já começa a ter impacto na sociedade a partir das suas empresas, os produtos e serviços que eles desenvolvem, e tem uma perspectiva futura muito significativa com relação a isso, como é que o Tribunal de Contas e uma organização como a AGE podem interagir de uma maneira mais virtuosa, de uma maneira mais proativa, que possa gerar resultados mais significativos? Demais, tem tudo a ver. A gente tem que estar próximo, né? Eu acho que precisamos conversar. E é isso que eu senti da AGE ao assumir a presidência do tribunal. Inclusive, fizemos aqui um evento juntos, né? Um evento para debater a questão das finanças dos municípios e do Estado, como é que estão a questão da finança, da responsabilidade fiscal, porque é interessante que o empresário se aproprie e entenda como é que está a situação financeira e fiscal do Estado, onde ele está atuando, do município, e quais são os imbróglios, quais são as barreiras para que aquilo seja superado e melhore. Então a gente teve um grande debate aqui com a participação da AGE, essas parcerias já estão sendo formadas, porque é importante que pessoas de origens diferentes,
pessoas, lideranças do setor público e lideranças do setor privado, especialmente lideranças jovens, possam interagir para que eu entenda qual é a dificuldade do jovem empresário, ele entenda qual é a dificuldade do poder público, e todos estão querendo a mesma coisa no final, né? A gente tem uma casa comum, a gente tem um planeta, a gente tem um país, a gente quer que o país prospere, a gente quer que tenha um ambiente de negócios bom para o empresário, um ambiente onde todos também, a população, tem acesso aos serviços básicos, então isso é bom para todo mundo. E todos nós temos essa preocupação. Setor público, setor privado, terceiro setor, é importante que a gente converse, porque os objetivos são os mesmos, está todo mundo no mesmo barco, né? Então a gente conversa para entender a dificuldade, o imbróglio que um tem, a dificuldade que o outro tem, e a gente conversando, soluções surgem. E a solução para os nossos problemas só vai sair se a gente ouvir todo mundo, né? Ninguém tem a solução mágica, né? É um devaneio achar que alguém vai ser o salvador da pátria. A solução quem dá somos nós, através do diálogo e das pontes que a gente estabelece, da troca de ideias. E a gente tem tido, neste ano, em que a AGE faz 35 anos, uma experiência muito bacana com esse diálogo muito construtivo, muito efetivo, com ações práticas, né? E está sendo, eu espero, continuar essa nossa proximidade, esse nosso diálogo, e esse diálogo poder extravasar aí para toda a sociedade. E eu vejo que assim, no empresariado, um jovem, né, e ainda aqui em especial nessa gestão do Lucas, uma preocupação muito grande com o social, né? Então, vários eventos da AGE buscando verificar, buscando fomentar o empreendedorismo social. A preocupação do empresário, como é que ele, além de buscar, claro, a saúde, a evolução da sua empresa, como é que ela melhora o entorno dela? Como é que ela melhora aquele ambiente no qual ela se insere? Então eu vejo de forma muito assim, eu diria, eu fico muito impactado e muito feliz ao ver essa preocupação, né? Porque é assim que as coisas vão mudar, né? Também o entendimento de que o planeta ele precisa de cuidado, né? Nós temos as questões climáticas aí que estão batendo à nossa porta, a gente está vendo todos os dias, a gente sente literalmente na pele as mudanças climáticas, são ondas de calor, são enchentes, são vendavais que assolam as localidades de forma cada vez mais frequente. E eu vejo nos jovens de hoje, nos jovens que compõem a AGE, essa preocupação, né? Então, por várias ações nesse sentido também. Então, é um movimento que o tribunal também está nesse movimento e a gente quer, junto, né, com a AGE, somar esforços para que a gente possa espalhar essa onda para todos que estão próximos a nós. Você citou, há pouco tempo atrás, você citou Bernard Shaw, você citou o Papa. Que leituras fazem a cabeça do presidente do Tribunal de Contas do Estado que podem servir de referência para os jovens empresariados cearenses? Olha, leitura bem eclética, sabe? Eu gosto muito de ler sobre essa questão de mudanças climáticas, é um tema que eu sustentabilidade, gosto de ler sobre neurociência, porque no final das contas é preciso entender como é que funciona a mente da gente para que a gente possa moldar o nosso comportamento para agir melhor no mundo, né? Então é importante entender como é que funciona os corações e mentes, né? Então eu gosto muito de psicologia, às vezes tem nada a ver com o presidente do tribunal, né? Às vezes você pensa, não, eu gosto de contabilidade, de economia, de matemática, mas eu gosto muito essa é a riqueza, lado, né? Essa é a riqueza de quem lidera qualquer segmento. Ou ele é eclético nas suas leituras, ou ele é eclético no seu comportamento, ele não consegue liderar um conjunto de pessoas tão diversas, tão diferentes como a gente tem. E por incrível que pareça, também gosto muito, acho que tem talvez em outra encarnação, que eu nem acredito em encarnação, mas numa brincadeira aqui, com todo respeito a quem acredita, claro, mas assim, talvez em outra vida eu tenha sido ou serei empresário, porque eu gosto também de entender de leitura sobre gestão, sobre liderança na área empresarial, eu gosto muito. Gosto muito de conversar também com esses setores, com empresários industriais. Para mim, assim, é um aprendizado muito rico. Eu tento adaptar para o que a gente pode fazer aqui no tribunal. É claro que é uma instituição pública, né? Mas no final das contas, questões como liderança, inovação, pessoas, né? Entender as pessoas e inspirar as pessoas são coisas comuns, né? Então é isso que eu gosto de ler no momento. Nós estamos num estado que
há algumas décadas, vem liderando o processo de desenvolvimento do país, né? Vem crescendo continuamente, né? Há muito tempo o estado do Ceará não cai, ele só cresce, só se desenvolve. O que é que faz o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e o que é que faz, acima de tudo, o cidadão Holden acreditar no Ceará? O cearense. A riqueza do Ceará é o cearense. Então, é incrível o talento do cearense, né? A gente vê gente muito boa em várias áreas, né? Essa capacidade de quebrar gelo. Então, você chega aqui e rapidamente você vai encontrar com o presidente de uma entidade X, rapidamente o cearense ali, ele quebra o gelo, né? E ali já estabelece uma ponte. Então, acho que a gente tem essa característica. Acho que cada povo, cada população tem uma característica muito específica, né? Mas do cearense ele tem essa irreverência do cearense aliada a um desejo de superação, porque a gente é um estado que passa por dificuldades, como você disse, a gente vem crescendo, mas a gente ainda se você olhar o PIB per capita do Ceará, ele ainda tem muito que avançar para chegar no PIB médio do Brasil. Sim, sim. Então a gente está avançando, então a gente é um estado que passa por seca, né? É um estado pobre ainda, e que as pessoas passam por muita dificuldade, mas na necessidade surge a criatividade. Então o cearense é esse povo que é criativo, que é resistente e que é batalhador, e que ao mesmo tempo tem essa irreverência de quebrar gelo e formar pontes. Então acho que essa mistura de fatores faz com que a gente esteja sempre avançando, sempre inovando, sempre sendo pioneiro em várias áreas, né? Então você vê, por exemplo, eu fui numa reunião, eu enquanto presidente do Tribunal de Contas, mas também participo de uma congregação nacional que é o Instituto Rui Barbosa, né? Que é o braço acadêmico dos Tribunais de Contas. Né? Você conhece bem o Instituto Rui Barbosa. Ele, presidido pelo nosso colega aqui, com muito orgulho para nós cearenses, pelo conselheiro Adilberto Pontes, né? Que tem sido aí muito festejado no Brasil todo pelo seu empenho, por essa sua cearensidade, né? O Adilberto é esse cara, até pelo próprio nome, Pontes, estabelece as pontes, e é esse cara batalhador, né? Então é um batalhador, preparadíssimo, e tem feito um grande trabalho no Instituto Rui Barbosa, e a gente faz parte também, contribui com o Instituto, e eu fui para uma reunião, por exemplo, na Agência Nacional de Águas, para tratar sobre saneamento básico. Quando você chega lá na agência, quando você diz que é do Ceará, as pessoas lá na agência, nossa, sabe, idolatraram, porque o Ceará é referência em manejo de recursos hídricos, né? Então, nossa, a gente aprende muito com o Ceará, assim, idolatram, né? Outro motivo de orgulho para a gente é a educação. Então, quando a gente fala em qualquer roda no Brasil inteiro, que a gente fala, sou do Ceará e o tema é educação, a gente é referência nacional, né? Por conta dos esforços que foram feitos aqui no Ceará, especialmente no município de Sobral, e que foi reverberado para todo o estado. Então, assim, a gente é referência em educação, referência em recursos hídricos e tantas outras coisas, né? Então, somos aí o estado que mais aprova no ITA, né? Eu acho que talvez seja o vestibular mais difícil do Brasil, e o Ceará é campeão nas aprovações. Então, o cearense é esse, está sempre inovando, sempre tentando se superar e sempre também com essa irreverência que quebra gelo e formaliza pontes. Acho isso, esse é o nosso trunfo. É a nossa gente, né? Então temos que investir nas pessoas que a gente vai longe. Você acabou de citar mais um autor importante, Parsifal Barroso, né? O melhor do Ceará, o cearense, é uma frase do livro O Cearense, de Parsifal Barroso. Né? E é interessante isso porque a gente tem visto, contextualizando aqui com o ambiente dos jovens empresariados, dos jovens empresários, que são eles os grandes personagens da mudança que a gente espera para esse estado, além daquilo que a gente já fez até agora. Como você diz, a gente ainda tem um PIBzinho desse tamanho comparado com o resto do país, então a gente tem muito por crescer. Mas a gente tem exatamente o povo cearense e nesse papel a liderança empresarial ela é fundamental, porque é ela que abre portas, né, para o desenvolvimento do estado, porque o desenvolvimento ele passa necessariamente pelo desenvolvimento econômico. Claro. Né? Não há estado forte sem uma economia forte, sem uma indústria forte, sem um serviço forte, né? Sem um comércio forte. Como é que você projeta
na sua visão, vamos supor que você possa projetar isso daqui, imaginar e ficar à vontade para imaginar, como é que você projeta o Ceará do futuro? Como é que você enxerga o Ceará daqui 35 anos que venha pela frente, novamente? Olha, assim, o mundo está com uma série de desafios, né? Desafios sérios, né? Então, que a gente tem que algumas bombinhas aí para a gente desarmar, né? Então, a gente tem esse problema climático, que é muito sério, né? O mundo como um todo, né? Os países não estão conseguindo dar conta do que tem que fazer para reverter essa questão. Está muito difícil um acordo nesse sentido. Nós temos essa revolução, é uma verdadeira transformação que é a inteligência artificial, né? Ela tem um aspecto, como tudo na vida, um aspecto muito bom, mas pode ter um aspecto muito pernicioso também, né? A gente vê aí, né? Em termos de possibilidade de manipulação das pessoas, fake news, deepfakes, né? Então é muito desafiador, né? Nós temos guerras, né? Eclodindo aí a todo momento. Nós temos problemas de pandemias, né? Ninguém está livre de uma outra pandemia. Então, assim, tem muitos motivos para ficar pessimista. Mas eu acho assim, pessimismo não é uma escolha. Não adianta ser pessimista, não adianta. Né? E o futuro a gente constrói. Né? E existe um cenário, possíveis cenários. A gente tem que trabalhar no cenário que seja o melhor. A gente tem que dar o melhor para que o cenário siga e se apresente um futuro bonito, um futuro brilhante pela frente, né? As ameaças são... Então, eu fiz todo esse contexto para mostrar que as ameaças são muitas. Não adianta um otimismo ingênuo, mas não há outra escolha, não há outra alternativa a não ser otimista. Porque ser otimista vou trabalhar para que o cenário, eu vou construir um cenário favorável. Eu sei que existem várias ameaças, mas eu vou construir um cenário favorável. Então, eu tenho um problema climático, né, das mudanças climáticas. O Ceará tem um papel fundamental. O Ceará ele está numa condição de ser um grande provedor de energia verde, energia sustentável para o mundo, dadas as suas condições únicas, né, de clima. Muito sol e muito vento. Nós temos as duas coisas aqui no Ceará. Então a gente tem todo um potencial para estarmos na frente de um processo até global, eu diria, de contribuir para minimizar o efeito estufa, minimizar a emissão dos gases poluentes, né, o gás de dióxido de carbono. Então o Ceará está numa condição, então a gente tem que transformar esses perigos num desafio que nos impulsione para ajudar a todos. Então eu vejo o Ceará como um Ceará sustentável, um estado verde, sustentável e promovendo a sustentabilidade pelo mundo, né? Diminuindo, assim, ajudando decisivamente para reverter ou ajudar a conter esse problema da mudança climática. Então, isso é um ponto. Um Ceará também que e isso traz crescimento econômico. Se a gente souber direcionar nossos esforços para isso, vai trazer um crescimento econômico sustentável, um crescimento econômico em bases verdes, em bases sustentáveis, né? E sempre eu vejo, tudo isso é construção nossa, a gente tem que construir isso. E a gente crescendo, subindo, impulsionando o PIB, mas dividindo, né? Compartilhando com aquela população que é menos favorecida, né? Então, utilizando também esse ganho econômico que pode advir de aproveitar esse momento para fornecer bom serviço à população, transformar isso em boas escolas, em uma boa rede de hospitais, em uma rede de infraestrutura de transportes adequada. Então, assim, eu vejo, tentando ser otimista, mas porque a gente tem que construir isso. Isso não vai acontecer sozinho, não adianta ser só otimista, tem que agir. Então, eu vejo um Ceará mais sustentável, com menos desigualdade, e liderando um estado que passará a ser um estado próspero. Espero que daqui a 35 anos a gente tivesse uma entrevista e isso tenha se concretizado. Eu vejo um estado próspero, referência para os demais e liderando esse processo de guinada para a sustentabilidade. E reforçando, só para reforçar esse conceito do TCE, qual o papel do TCE nesse futuro? Tem um papel importante, porque o TCE, como eu disse no começo, né, ele tem
o papel, para além do julgamento das contas, da contabilidade, da licitação, que é importante, porque você garante aqui a ética, né? A ética, a integridade, que é fundamental, assim, eu acho que é a base de tudo isso, é você ter uma instituição que garanta a ética na administração. Então, esse é um ponto importante. Mas, além disso, a gente também atua avaliando essas políticas públicas, que tudo isso, política de educação, política de saúde, política de criação de infraestrutura, tudo isso o tribunal pode avaliar e apontar, e juntamente com aquele que está sendo avaliado, apontar os rumos para que seja melhor. Existem as chamadas auditorias operacionais aqui no Tribunal de Contas do Estado, onde são auditorias que não têm um viés punitivo. Elas têm muito mais o viés de estar do lado do gestor, verificando aqueles processos daquele gestor e vendo o que é que pode melhorar para ele atingir os objetivos dele. Então nós temos esse tipo de auditoria. O papel do TCE, então, é um papel pedagógico. Também. Também. Aí, é claro que ele não abre mão do seu aspecto coercitivo. Então nós temos o julgamento das contas dos gestores, aqueles que podem fazer mal, aqueles que fazem malversação do dinheiro público, a gente acaba julgando irregular, aplicando multas, sanções. Mas assim, eu acho que o principal papel é preventivo e educativo. E você mesmo falou no começo, um papel de induzir também, induzir a política pública, mostrar como, por exemplo, a gente quer, estamos fazendo um trabalho, estamos gestando aqui um trabalho em relação à primeira infância. Nós já temos algumas auditorias voltadas para esse público, né, de 0 a 6 anos, que é um momento crucial para o desenvolvimento do ser humano, né, o que acontece de 0 a 6 anos na vida de alguém que estão formando aí as conexões cerebrais e tal. A ciência já diz isso, ela repercute muito, de forma muito importante para o resto da vida. Então é uma fase que tem que cuidar bem. Então a gente está, junto com o programa Cientista-Chefe da FUNCAP, a Fundação de Pesquisa aqui do Estado do Ceará, a gente tem um time de especialistas, junto com o nosso time de servidores, de auditores, estamos estudando quais são as políticas públicas que seriam as mais impactantes para que a gente possa intervir, né? E que aí possa melhorar esse ambiente para essa fase da vida. E aí a gente quer fazer, aí no próximo ano, um grande pacto com os novos prefeitos para que haja um esforço, uma concentração de energia nesse setor da primeira infância. Então, assim, é um papel indutor do tribunal, não só avaliador, ele está induzindo aqui olha, esse tema aqui é importante, vamos cuidar dele. Então o Tribunal de Contas tem esse papel também. É claro, sempre respeitando a primazia do gestor que foi eleito, ele foi eleito, então ele é que tem as prioridades, mas a prioridade da primeira infância é dada pela própria Constituição, né? E eu acredito que todos entendam a importância do tema. Então, sem descuidar dos demais temas, mas a gente quer dar uma importância, induzir uma atenção maior a esse tema em relação aos novos prefeitos que foram eleitos agora. Então, como eu disse, o tribunal ele julga conta, né, cuidando, assim, vamos dizer, da ética e da integridade, ele avalia políticas públicas, que são aquelas que vão intervir, que vão de fato transformar as realidades daquelas populações, e ele também induz algumas políticas, né? Isso aqui, gestor, é importante, está na Constituição, tem que ser dada prioridade. Então o tribunal aponta que isso aqui é algo importante que ele deve cuidar. E aí a gente induz uma atenção para esse aspecto. Bacana. Nós estamos aqui conversando sobre uma série de fatores, uma série de assuntos extremamente relevantes para o Estado como um todo, para a sociedade como um todo, e destacando muito o papel do Tribunal de Contas do Estado. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta bem simples, não é nem uma pergunta, eu queria fazer uma provocação. Dá um recado para essa turma de jovens empresários, pensando em como eles deverão se comportar daqui para frente na liderança dos seus negócios e como lideranças sociais relevantes para que os próximos 35 anos sejam ainda melhores do que foram os 35 anos que se passaram até agora. Bom, assim, me coloca numa posição assim, de dar uma orientação para alguém, eu não me sinto nesse papel, mas você é uma jovem liderança, você é uma jovem liderança também, estou no mesmo barco mas também, é uma jovem liderança que já tem acabou ganhando papel de destaque e relevância muito grande, portanto, mas não foi por acaso. O que eu diria, o que eu tento me lembrar todo dia aqui comigo é assim, e que colocaria para os nossos amigos
jovens empresários que estão montando e desenvolvendo seus negócios, é que construam diálogos, né? Construam diálogos, façam pontes, ouçam a diversidade, ouçam pessoas que pensam diferente, tragam para perto de si pessoas que pensam diferente, né? Para que enriqueça a sua visão de mundo, né? Cada um tem cada ponto de vista, né? É apenas a vista de um ponto. Né? Esse aí é o Leonardo Boff. Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então eu vejo um ponto, o outro colega aqui, que vem de outro setor, ele vê outro ponto, o outro vê outro ponto, e assim enriquece a nossa visão. Então, se cerquem de pessoas de origens diversas, procurem pensar no crescimento das suas empresas, mas sempre no crescimento e na melhoria da vida das pessoas que estão ao redor, que no final das contas, melhorando o que está ao redor, melhora nossas empresas. É um círculo virtuoso, né? Então, preocupe-se com o entorno, com a melhoria das vidas das pessoas, com o que o governo está fazendo, cobrem dos governos, o que o governo está fazendo para melhorar as vidas das pessoas, para melhorar o ambiente de negócios e a vida das pessoas, e cuide do planeta. Cuide que a empresa ela tenha práticas sustentáveis, né? Tenha práticas que o planeta está precisando, porque talvez seja o maior problema da humanidade no momento, seja esse, porque é o principal problema, porque é um problema que ele pode até ser o último problema, porque depois a gente não vai ter mais humanidade aqui para continuar a ter problemas, né? Então vamos cuidar do nosso planeta, né? Vamos pensar como é que a nossa empresa, a empresa de cada um, se insere nesse contexto de preservar também o meio ambiente e ter práticas sustentáveis que possam diminuir as emissões de carbono, que possam diminuir a questão da poluição dos mares, dos rios, enfim. A gente tem que estar interligado, interconectado. O que acontece num ponto do mundo vai reverberar em outro ponto. Então, estamos todos interligados e vamos construir essas pontes, vamos cuidar, cada um cuida do que é seu e cuida do que é do outro também. Acho que seria isso, todo mundo cuidar de si e dos outros, né, da sociedade como um todo. Bom, nós conversamos aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Holden Queiroz, tá ok? Que é também uma jovem liderança do Estado e que quer deixar esse recado para você, jovem empresário, que faz parte da AGE. Só isso.